de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos abençoe e Jesus em nossa consciência seja a nossa paz. Antes de começarmos a abordagem do tema, como é a minha primeira vez na região dos lagos, e tenho feito isto desde a última segunda-feira, agradeço, bastante comovido o acolhimento, o tratamento carinhoso que tenho recebido desde então. Isso me faz sentir profundamente que o lema do Espírito de Verdade tem sido albergado confortavelmente em nossos corações espíritas. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. O cineasta Bernardo Bertolucci criou algumas das obras mais interessantes da sétima arte, como O Céu que Nos Protege e O Último Imperador. Mas, na introdução de uma delas, O Pequeno Buda, há uma imagem, um diálogo sobre a metempsicose que traz reflexões éticas importantes que podem ser, logo em seguida, vinculadas às nossas, sobre a reencarnação, que é um fenômeno de delineamento diferente, de abordagem doutrinária distinta do primeiro, e que servirão essas reflexões para a construção das nossas práticas de homologação das lições morais de Jesus no cotidiano, o maior desafio, possivelmente, de todos que desejam ser os seus discípulos. Voltando à cena do filme de Bertolucci, na Potala, o templo mais importante do budismo tibetano, na cidade de Lhasa, no Tibete, o monge conversa com os seus discípulos, todos crianças, acompanhado de um outro monge, e conta a eles a história de um sacerdote que, por força das suas obrigações, vitimava animais nos ritos típicos da sua religião. Naquele dia, ele se aproxima de mais um desses animais, um bode, mas antes que pudesse feri-lo, notou que o bode esboçava um sorriso e ele fica perplexo, não pelo sorriso, porque esse tipo de narrativa, como as fábulas, naturalmente apresentam objetos, animais, com traços psicológicos. A surpresa ele expressa por uma outra razão, logo em seguida, olhando para um animal e lhe dizendo: por que ris? Por que você ri, se sabe que irá morrer? E o bode lhe responde: ah, meu amigo, eu também fui sacerdote. Durante inúmeros anos, eu também agi como você, matando animais em função da minha obrigação. Mas eu sei que depois de hoje, depois que você me matar, eu poderei voltar a ser homem. É por isso que eu sorrio. Antes que o homem pudesse se recuperar da surpresa, notou que um animal mudou o semblante, entristecendo-se. Uma lágrima rolava no canto dos seus olhos. E ele lhe pergunta: por que você chora? Ah, meu amigo, eu choro por você. Porque eu sei que depois que você me matar e depois que morrer, terá que passar pelas mesmas experiências pelas quais eu passei. É por isso que eu choro.
O homem, tomado de impacto, ajoelha-se, pede perdão ao animal e firma o compromisso de, a partir de então, ser um protetor de todos os animais daquela região. O detalhe importante, antes de passarmos para a avaliação da reencarnação, é observarmos que a ideia de transmigração da alma, íncita nos conceitos de metempsicose, metensarcose, metensomatose, reencarnação, é uma ideia que tem consequências ético-morais. Conforme for o seu delineamento racional, as suas diretrizes doutrinárias, conforme haverá de ser a conduta daquele que tente pensar reflexivamente e agir a partir dos conceitos que aparecem nessas diretrizes. Para nós espíritas em particular, isso significa que, sendo a reencarnação um princípio pétreo da doutrina espírita, a moral espírita, a sua prática, haverá de refletir o aprofundamento que a nossa consciência consiga fazer na intimidade deste fenômeno e deste conceito, conforme os espíritos explicaram a reencarnação a Kardec. A apropriação desse princípio, como a apropriação de tantos outros, cria em nós um senso de responsabilidade correspondente. E é por isso que estamos fazendo as reflexões desta noite. Sobretudo por uma razão fundamental. No campo do exercício do ensino moral de Jesus, nas diversas doutrinas que procuram abordá-lo, o maior desafio dos discípulos, dos aprendizes, dos seguidores, é chancelar, por meio de pensamentos, palavras, sentimentos e valores, esses ensinamentos. Existe ainda uma grande distância entre o que nós conseguimos dominar intelectualmente e aquilo que conseguimos realizar. E boa parte dessa dificuldade ocorre em função de objeções também racionais, modelos de racionalidade inapropriados para o aprofundamento nos conteúdos do Evangelho. Uma visão que seja notadamente materialista, por exemplo, não conseguirá extrair daquelas páginas, daquelas lições, dos ditos e das posturas de Jesus, um conteúdo profundo que seja verdadeiramente usável. Mas isso é um problema para daqui a pouco. Analisemos antes o conceito de evolução que aparece na temática da noite. Relembrando, reencarnação e evolução moral. O conceito de evolução, embora faça parte da história humana no Ocidente, por exemplo, desde os gregos, começa a ter uma grande influência do ponto de vista filosófico sobre a humanidade a partir do século XVIII, quando Jean-Baptiste Antoine de Monnet, ou Jean-Baptiste Lamarck, vai desenvolver ideias sobre a evolução a partir das leis do uso e do desuso e da lei dos caracteres adquiridos. Um pouco depois, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, um pesquisador dos fenômenos mediúnicos, dos fenômenos dito espíritas, desenvolverão ideias que convergirão na produção de um artigo, um ano depois, na célebre teoria da evolução das espécies, que se fundamentava, entre outros princípios, no da seleção natural, quando os indivíduos que sofriam adaptações e também pressões do meio, demonstrando serem mais adaptáveis, passavam as suas características para a sua respectiva coletividade, e essa sua capacidade de superar ou suportar essas alterações do meio, reinventando-se, é que é o princípio da evolução.
Mas para o que queremos abordar, o importante é o momento em que essas ideias de Darwin começam a impregnar a cultura de seu tempo. Entre outros referenciais históricos, o ano de 1866 é um ano muito importante, porque foi o ano em que se formou na Inglaterra o Comitê Jamaica para analisar a conduta de um general, o general Eyre, que em alguns anos antes era o preposto do Império Britânico naquele país, hoje país da América Central. Ele havia dizimado, numa revolta, 400 negros que se rebelaram. Queimou 600 casas, 1000 casas, açoitou uns 400 deles, segundo algumas referências históricas. E na Inglaterra a opinião pública se dividiu. E entre os intelectuais havia evolucionistas que o apoiavam, porque ele argumentava ter agido bem, conforme os interesses do império, e também porque aqueles indivíduos eram inferiores. Os intelectuais que se formaram em torno do debate disputavam entre si o interesse, uns de salvar e outros de promover a condenação do general. Entre aqueles que diziam que era um uso absurdo da teoria da evolução das espécies ou do seu substrato, dizer que os indivíduos que ele massacrou eram inferiores, foi inclusive o próprio Darwin. Mas havia outros tantos no debate, como Herbert Spencer, o avô de Aldous Huxley, Thomas Huxley, indivíduos que tinham um grande conhecimento, uma capacidade intelectual invejável, e a partir desse momento surge o conceito de darwinismo social, quando os indivíduos tentam empregar as regras que estão na teoria da evolução das espécies, da disputa, da supremacia do mais forte na organização da sociedade. Os positivistas, entre eles Augusto Comte, Emile Durkheim e o próprio Spencer, vão abraçar essas ideias e vão criar algo que se chama, entre os sociólogos e estudiosos das ciências sociais e ciências sociais aplicadas, de física social, que é esse arranjo da sociedade a partir dessas diretrizes, quando se olha o ser humano, a individualidade, a partir de uma concepção mecanicista, o indivíduo que é um feixe de pulsões e de um determinismo biológico que não lhe permite pensar em nenhuma possibilidade de transcendência. Pensar, inclusive, na realidade do espírito naquele contexto era receber a chancela de alguém com intelectualidade muito baixa, uma capacidade intelectual discutível. Até aí, nós temos alguns apontamentos superficiais, simples, importantes, para a abordagem do que é evolução. Para abordarmos a outra parte, é preciso que definamos ou reflitamos sobre os conceitos de ética, de moral e de dever. Esses três conceitos já servem para, alinhavando todos eles, progredirmos na nossa conversa até chegarmos à abordagem espírita da reencarnação, da evolução, do desenvolvimento da consciência moral de todos nós. Entre os gregos nós temos contribuições importantes, como a de Sócrates, que introduz no pensamento ocidental a ideia da consciência moral do agente, ou seja, a capacidade que o agente tem de discernir o bem e o mal, o certo do errado, para tomar decisões. Avaliar, por exemplo, na conduta de alguém, quando ele comete uma falta, qual era o seu nível de compreensão moral sobre aquilo que ele fez. Isso é algo que Sócrates introduz por intermédio dos seus diálogos, rompendo as barreiras da oralidade ou da tradição oral, porque ele percebia que os indivíduos tinham imensa dificuldade em poder explicar virtudes e vícios por meio de conceitos.
Quando ele perguntava a alguém sobre uma determinada virtude, os indivíduos tinham imensa dificuldade em defini-la ou conceituá-la. Diziam em termos de analogia: a verdade é a conduta de certa pessoa numa situação X, a coragem é a postura de um guerreiro numa circunstância histórica tal. Mas esse tipo de abordagem analógica, por comparação, faz com que o conceito sofra com as influências da transitoriedade, da localidade, porque muitas vezes aquilo que é aceito como ético, moral, correto, numa determinada civilização e tempo histórico, em outra, não será assim observado. E, antes de progredirmos, abramos um parênteses para nos lembrar que, apesar de todas essas afirmações sobre a transitoriedade dos valores morais, Jesus, no Evangelho, diz que jamais passarão os céus e a terra sem que se cumpra o último iota e o último ponto da lei. Jesus afirma uma moral que é perene, por razões racionais, que nós entenderemos também um pouco mais adiante. Voltando para a Antiguidade Clássica, há uma outra contribuição importante, que é a dada pelo discípulo de Platão, Aristóteles, quando ele faz uma abordagem dos conhecimentos e os divide em dois grupos. Essa divisão ainda é muito influente e alicerça boa parte da nossa razão, da nossa capacidade de análise, da nossa condução na resolução de problemas e de fenômenos naturais e sociológicos. Aristóteles dividiu os conhecimentos em dois campos, como dissemos. Num campo, os conhecimentos ditos teoréticos ou teóricos, no outro campo, os conhecimentos práticos. E afirmava: os conhecimentos teóricos são os conhecimentos que advêm de coisas que existem e agem sem a necessidade da intervenção humana. Quando nós pensamos na germinação das plantas, nas chuvas e fenômenos correlatos, são fenômenos dessa ordem. Estão catalogados, como sabemos, na química, física, biologia, matemática, que não são aplicadas. As aplicadas têm a intervenção do ser humano. As práticas dependem da intervenção do ser humano, mas ele ainda as divide em dois outros grupos, dizendo que existem as ciências práticas relacionadas ao fazer humano, ou às artes, que os materialistas dialéticos mais tarde chamaram de técnica, e as relacionadas ao agir humano, que estes chamaram de praxis. E explica as diferenças entre elas. Quando, por exemplo, um determinado artífice produz algo com o intento de vendê-lo, o agente é uma coisa, o produto, desculpem a redundância, produzido é outra coisa, e o intento, a ação, é outra coisa. No agir humano, essa distinção não ocorre, porque há um elemento que identifica os três: agente, ação e finalidade da ação. E ele explica: quando nós, por exemplo, propagamos a verdade, que é uma virtude, com o interesse virtuoso de propagarmos a verdade, nós somos, por isso, também virtuosos. A virtude identifica o agente, a ação e a finalidade da ação, amalgamando os três. Aristóteles afirmava que a ética é uma ciência prática relacionada ao agir humano. Um outro detalhe último sobre os gregos é o fato de que havia duas palavras ethos com grafia muito semelhante, mas de significados diferentes. Uma significava tradição, costume, etc., e dela surgiu o latim mores, e de mores surgiu moral. O outro conceito tinha a ver com índole natural, tendências, temperamentos, dela saiu o conceito de ética. Mas é fácil perceber que, se é verdade que o coletivo e a tradição formam os caracteres ético-morais de cada pessoa, também é verdadeiro que o contrário aconteça.
mais que a soma das pessoas, numa perspectiva gestáltica, formam também a moral de um tempo, a moral que será costume e depois se romperá, etc. Agora, essa divisão aristotélica era assim também percebida porque a nossa capacidade de alteração do meio pelo uso de ferramentas, instrumentos e tecnologias era muito baixa. A condição que nós tínhamos de alterar drasticamente o meio era praticamente nula. Na atualidade, o uso da tecnologia, na escala que nós a utilizamos, faz com que exista uma certa quebra dessas instâncias didáticas, ou desses departamentos de compreensão ou de cognição dos conceitos. Porque, por exemplo, quando nós apenas ficávamos nas janelas de casa, olhando os passantes, inventariando a sua conduta para fazer biografia não autorizada, que é uma maneira sofisticada para falar sobre fofoca, o nível de consequência era bem mais baixo. Atualmente, quando alguém se utiliza da tecnologia de informação, por exemplo, para lançar uma calúnia, não tem a menor condição de calcular na repercussão sistêmica as consequências. Uma dona de casa, cerca de 3, 4 anos, no litoral de São Paulo, de primeiro nome Fabiane, não me lembro o sobrenome dela, sofreu com esse tipo de conduta. Uma pessoa que tinha um web jornal publicou a fotografia de uma mulher dizendo que raptava crianças para rituais de magia. Essa mulher da fotografia era muito parecida com a dona de casa que tinha entre 30 e 32 anos de idade. Ela foi linchada por 20 pessoas. O detalhe é que a informação era falsa. A fotografia não era dela e mesmo a outra mulher nunca havia praticado nenhum tipo de atitude dessa natureza. Uma pessoa pagou com a própria vida biológica pela irresponsabilidade de outros tantos. Quando nós, por exemplo, temos um grande domínio de conhecimento numa área, mas não sabemos realizar intervenções adequadas, pensando nos efeitos colaterais, as consequências morais podem ser gravíssimas quando nós promovemos desequilíbrios ambientais, desequilíbrios ecológicos. Então, quando nós inserimos a tecnologia em larga escala, como na atualidade, nós observamos que os horizontes éticos se desdobram ainda mais. Mas do ponto de vista da racionalidade, do entendimento, o que dificulta, retornando à introdução, a nossa compreensão plena do Evangelho e as suas práticas é, de fato, o conceito de razão que nós temos como a hegemônica na atualidade. Porque na antiguidade clássica, a razão era tida como uma competência psíquica interna, capaz de fazer o indivíduo discernir o bem do mal, o certo do errado, o verdadeiro do falso, e tomar decisões éticas, morais, a partir dessa capacidade. Com o desenvolvimento da filosofia, da metodologia científica, por volta do século XVIII, pensadores como Thomas Hobbes, John Locke e outros, criaram a ideia de uma razão que pode ser conquistada por esforço, por exercício, mas que deverá servir para uma coisa primordialmente: o cálculo da utilidade das nossas ações. O que, de forma bem simples, significa o seguinte: quando nós lidamos com as outras pessoas a partir desse modelo de racionalidade, nós pensamos, em primeiro lugar, naquilo que é útil para nós. Em segundo lugar, naquilo que é útil para nós. Em terceiro, em quarto, e se sobrar algum espaço, nós pensamos na outra pessoa. O grande problema é que, como nós estamos imersos num regime de correlações complexo, o efeito colateral negativo que eu promova sobre alguém,
mas cedo ou mais tarde, pelos desníveis e assimetrias graves que promoverão, do ponto de vista econômico, político, sociológico, voltarão para nós. Esse problema da racionalidade se consolida, por exemplo, também no século XVIII, quando o grande economista e iluminista escocês Adam Smith fundamenta as suas ideias da economia, passando antes por uma discussão sobre o que é a individualidade, não no seu livro mais famoso, que é a investigação sobre a riqueza e a natureza e a causa das riquezas das nações, mas o outro, a teoria dos sentimentos morais. E ele afirma o seguinte, e isso nos permitirá um pouco depois saltar finalmente para a doutrina espírita. Primeiro, todo indivíduo é formado a partir do princípio da associação de ideias. Nós interagimos, ele era, em certa medida, porque o pensamento é de David Hume, empirista, Hume era empirista. Nós travamos sensorialmente uma experiência com algo e depois consolidamos a ideia. É o contrário do cartesianismo, que diz que pelo pensamento nós alcançamos a verdade. Mas o conceito mais importante para a nossa abordagem é o outro, o conceito de utilidade. Porque ele dizia, todo indivíduo age de modo a promover para si prazer e evitar dor. Mas como isso explica a conduta altruísta? Porque o altruísta, muitas vezes, sai do seu conforto para atender aos outros, às necessidades alheias. Há cenas na história da humanidade as mais variadas de indivíduos que sacrificaram o seu bem-estar para atender os demais. Um pensador da época que dividiu, um sucedendo o outro, uma cadeira da universidade com Adam Smith, Hutcheson, tinha uma explicação interessante. Isso acontece porque há dentro de nós dois conjuntos de sentidos. Um nos dá conta do mundo físico, o outro nos dá conta dos fenômenos morais. É uma ideia muito parecida com a ideia ou a concepção espírita de compreensão das coisas. Pois bem, alicerçados estes elementos até aqui, percebamos as dificuldades que nós temos de aplicação do Evangelho quando nós comparamos os ditos de Jesus com as nossas práticas do dia a dia. Jesus, por exemplo, afirma: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E nós sabemos que esse modelo de racionalidade que nós construímos para, a partir dele também, erigirmos a sociedade, é um modelo que forma indivíduos comportamentais. Vou dar um exemplo. Nós estamos aqui no espaço do Centro Espírita, conversando agora, neste instante, sobre este dito sobre a mansuetude. Em outros tantos momentos faremos a mesma coisa e os conceitos de mansuetude, de paz, de amor ao próximo vão nos emocionar imensamente. Muitas vezes nós chegaremos a chorar com os exemplos que alguém ilustre ou com alguma página que nós lemos. Nós passamos pela fluidoterapia e saímos do centro quase flutuando num espaço evolutivo que ainda não é o nosso, cheios de paz e mansuetude. Aí o indivíduo abre o carro, entra, liga o motor e vai para o trânsito. Esse espaço de harmonia, fraternidade, solidariedade. Na primeira fechada que ele recebe, onde está a mansuetude mais? A paz, etc. Foram todas esquecidas porque o que é arcaico reage. Aparece, o indivíduo reage, melhor dizendo, o primitivismo aparece, ou seja, esse indivíduo é oscilante. Muitas vezes nós somos orientados para sermos solidários por Jesus, amigos uns dos outros, para nos amarmos como irmãos. E nós também ficamos muitas vezes refletindo sobre esses princípios. Aí no trabalho, no momento de crise, alguém nos diz, infelizmente, teremos que fazer uma redução de quadro. Sobreviverão aqueles que competirem de maneira mais agressiva. Pronto.
O indivíduo compete, às vezes, sacrificando a solidariedade, o amor ao próximo. Não que a competição só possa ser feita assim. É possível competir de forma justa, amiga, respeitosa, verdadeira, mas no desespero da transitoriedade dos eventos, nós não conseguimos manter a solidez da nossa conduta. Agora, por que Jesus, apesar disso, faz uma afirmação tão peremptória sobre valores que não são transitórios? Se nós tentarmos abordar esses ensinamentos a partir de uma matriz transitória, materialista, continuaremos a achar, muitos de nós, que eles são anacrônicos, que eles não são práticos, são muito bonitos, mas para usar. Quantos de nós no dia a dia, quando somos surpreendidos na demonstração de um vício e alguém nos faz algum apontamento a respeito, até com o intuito de nos ajudar, nós justificamos dizendo, eu não sou Jesus também, não sou um espírito superior, sou alguém perfeito, etc. Eu me lembro que uma vez, numa conversa com uma amiga, ela, que é uma pessoa muito séria nos seus esforços de vencer dificuldades, passou por um atrito com outra pessoa, que cometeu com relação a ela uma falta grave, e ela ficou muito nervosa. E começou a me narrar a situação, e foi se desequilibrando emocionalmente, o volume da voz foi aumentando, ela foi xingando a pessoa, e eu fui observando, prestando atenção, etc. Porque não existe coisa pior do que tentar dizer para alguém ficar calmo no momento de explosão. Precisamos esperar a pessoa desabafar primeiro. E eu calculei muito mal o momento. Porque, na verdade, ela não havia silenciado por desabafo. Ela tomou fôlego para xingar de novo. Entre um período e outro, eu tentei intervir. Nesse momento, eu lhe disse, você não acha que, em homenagem aos seus esforços, e também aos esforços de fulano, que cometeu essa falta, você talvez devesse perdoá-lo? E ela reagiu com muita agressividade. E entre as coisas que me disse, a primeira foi, eu não sou Jesus e eu não vou perdoar. E eu lhe respondi, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Ainda que você corrija este defeito, nem de longe você será um espírito comparável, nem eu, nem outra pessoa, a Jesus. Porque para ser um espírito daquela magnitude evolutiva, nós precisamos construir virtudes que a nossa inteligência ainda não conhece. Nós temos referenciais ainda muito limitados do que seja aquele nível de compreensão da lei divina natural. Não sabemos o que é. Tanto que não suportamos a presença dele entre nós. Arrumamos uma forma de extirpá-lo. Porque quando a nossa inferioridade se projetava no lago puro, que era a sua aparência, sem contar o conteúdo que nós não conseguimos abordar ainda hoje, nós nos sentíamos tão inferiorizados que a melhor forma de equacionar o problema foi tirar aquela presença. E o tempo, a história, aos poucos vem fazendo justiça a Jesus e aos seus ensinamentos. E cá estamos nós, tentando fazer o esforço de compreender esses princípios. Portanto, retornando à problemática de tentar concretizar o ensino moral de Jesus no cotidiano, lembremos que no cenário do século XIX, que herda esse conteúdo do século XVIII, do iluminismo, e por conta também da Revolução Industrial na sua primeira fase e depois na segunda, quando ocorrem transformações econômicas muito importantes, a mudança da face da sociedade, o surgimento de ciências como a sociologia, a economia de forma política aplicada, naquele momento de extremo materialismo, uma voz francesa, não é a de Kardec ainda, se levanta num texto do início do século XX, As Duas Fontes da Moral e da Religião, de 1903, para fazer um apontamento interessante. O nome do pensador, Henri Bergson, nascido em 1859, desencarnado em 1941. Quando ele faz os seus apontamentos sobre a moral,
a religião e as suas duas fontes, ele diz o seguinte: o positivismo alcançou o nível de influência que nós constatamos na atualidade porque as ciências que lhe dão lastro são multimilenares. Mas é imprescindível criar uma ciência para se estudar o espírito, porque ele ficava abismado com a exploração de seres humanos sobre seres humanos. O curioso é que uma dessas ciências, aquela que nos alberga, sob ela, surge 2 anos antes do nascimento de Bergson, a doutrina espírita, com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Quando Allan Kardec a conceitua, ele diz: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Há nessa definição de Kardec 2 dimensões. A primeira, óbvia, é uma dimensão objetiva. Qual é o objeto de estudo da doutrina espírita? O espírito. Assim como as ideias de quantidade e as comparações entre elas é o objeto da matemática. Assim como os fenômenos naturais e as suas medidas é o objeto da física. Mas o indivíduo que estuda a doutrina espírita, seja enfermeiro, artesão, pedreiro, gari, médico, alto, baixo, velho, novo, com tendências mais para a melancolia ou mais para a euforia, que são posicionamentos existenciais, é em essência espírito. Ou seja, dessa constatação surge a outra dimensão, a subjetiva. Nós estudamos o objeto do espiritismo que somos nós. Então ele também se refere ao conhecimento de nós mesmos. E quando nós nos lembramos que a lei de Deus está escrita na consciência, esse detalhe toma uma dimensão, como dissemos anteriormente, sobre um outro conceito também muito maior. Quando nós observamos essa definição de Kardec e vemos a estrutura de O Livro dos Espíritos e a sua terceira parte, das leis morais, que ele desdobra mais tarde em O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos perceber algumas coisas absolutamente brilhantes. Só poderiam ter saído de uma cabeça genial. Há 2 detalhes que me chamam muita atenção e me comovem na personalidade do Kardec pensador. A organização dos assuntos, meticulosa, cuidadosa, carregando o aprendiz do simples para o complexo, delicadamente, sem pressas, com imensa paciência pedagógica, e o seu irretorquível bom senso que aparece nas observações que ele faz, nos detalhes. O primeiro capítulo dessa terceira parte, que trata das leis morais, é o conhecimento da lei divino-natural. E ela é que alicerça, em primeiro momento, a moral espírita e faz com que, refletindo sobre algumas perguntas e respostas, perguntas que ele faz, respostas que ele obtém, nós consigamos aos poucos resolver aquele problema do início. Primeira pergunta que Kardec faz é: o que é a lei natural? 614 o quesito. A lei natural é a lei divina, única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e o que deve deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Um pouco depois, abordando o problema da transitoriedade ou não da lei, ele pergunta: a lei natural é imutável? Eterna e imutável, como o próprio Deus. Ora, se a lei é uma expressão de Deus, não poderia ser diferente dele. A identidade entre Deus e suas leis. O que nos leva a pensar num conceito de evolução bem simples que qualquer pessoa consegue entender. A evolução é, de forma simples, a adaptação da criatura à vontade do Criador. O indivíduo vai atualizando a consciência, compreendendo as leis, as físicas e as morais, e vai aprendendo a obedecer a Deus, obedecer conforme Lázaro, entendimento, consentimento da razão.
e vai aprendendo a aceitar os elementos da lei que ele não consegue alterar, conforme o próprio Lázaro. A resignação é o consentimento do coração. Então o indivíduo vai aos poucos compreendendo a lei, e aí observemos uma curiosidade. Essa atualização da consciência é tanto da consciência no sentido do eu, quanto a consciência moral. Então, na pergunta 617, Kardec pergunta se essas leis abordam apenas fenômenos morais. Os espíritos dizem que não, porque Deus é o artífice de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, sabe o cientista? O homem de bem, aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em toda a sua pureza, estuda e pratica as da alma. Agora, mais adiante, ele pergunta se o espírito tem mais compreensão da lei antes de reencarnar ou depois. Os espíritos dizem que essa compreensão se subordina ao nível evolutivo do espírito, mas que geralmente os maus instintos humanos deturpam, ou melhor, fazem com que ele esqueça a lei. Pensemos, por exemplo, no indivíduo que tem ainda valores morais não muito consolidados, ele está no início, e reencarna num determinado ambiente, carregando algumas tendências boas e ainda atrasadas. Se ele não for forte o suficiente, uma influência negativa pode levá-lo a tender para um outro lado. Aí nós entendemos, por essa abordagem, que a consciência é a sede da justiça interna que vai estabelecendo o que deve ficar e o que deve ser descartado. Quando nós tomamos uma decisão com a consciência desperta, o conteúdo do passado e o conteúdo do presente estão frente a frente. E o indivíduo, por livre-arbítrio, opta qual será a decisão que ele vai tomar. Se ele estiver com os princípios morais frescos na memória, usando-os na presente reencarnação, a tendência de decidir de modo a não gerar efeitos colaterais problemáticos é maior. Para isso que serve o estudo constante das leis morais e do Evangelho, para que o indivíduo crie para si uma felicidade presente e por-vindoura. Aí Kardec desenvolve mais 3 perguntas. Sobre esse capítulo são as últimas, prometemos. Kardec pergunta, e essa é uma das minhas preferidas no livro, que ela abre várias portas de entendimento da filosofia espírita. Facultou Deus a todos os homens o conhecimento de sua lei? Todos a podem conhecer, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e aqueles que se dedicam a praticá-la são os que melhor a compreendem. Mas todos a compreenderão um dia, porque é mistério que o progresso se efetue. Nós observamos que talvez haja uma distinção didática entre o sábio, que estuda as leis físicas, materiais, e o homem de bem, que estuda as da alma e as pratica. Mas quando nós lembramos no desenvolvimento da consciência, no desenvolvimento tecnológico, na capacidade de promover efeitos de escala, e percebemos a sutileza do texto, lembramos que nenhum cientista está interditado de se tornar um homem de bem. Aliás, deverá. Porque quando o indivíduo domina, como dissemos, um grande quinhão de conhecimento que promove efeitos, ele precisa pesar moralmente o que vai fazer ou deixar de fazer. A lei indica-lhe o que deve fazer e o que deve deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando da lei se afasta. Quando o indivíduo, por exemplo, percebe que não deve realizar uma tal intervenção, a sua consciência lhe diz, mas ele desrespeita e faz. Mas observemos um detalhe na sutileza da resposta. Quando nós consultamos o Evangelho de Lucas, o evangelista narra o momento que Jesus conta a parábola do cego que guia o outro cego. E é um detalhe que Jesus diz, impressionante, que forma intertextualidade com a resposta do Livro dos Espíritos. Jesus, segundo Lucas, teria dito assim: pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Nenhum discípulo, esse é o detalhe, jamais será maior que o seu mestre.
mas todo discípulo bem instruído é como seu mestre. E como podes tu dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, retira primeiro a trave do teu olho, depois diga ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho. Aqueles que Jesus chama de mestres, nós poderíamos chamar de homens de bem. Aqueles que pesquisam a lei são todos os indivíduos que ainda não chegaram neste nível, os que pesquisam a lei divina ou natural. O que os iguala? Capacidade de aprendizado, como o seu mestre. O que torna um igual ao outro, apesar do nível distinto de compreensão, é a capacidade de aprender. Mas há um detalhe importante no verbo pesquisar. Qualquer pessoa que vai encetar uma pesquisa lida com duas coisas, teoria e prática. Então o indivíduo vai fazendo uma pesquisa sobre equações de segundo grau. Ele estuda a teoria e depois faz exercícios. Não é assim? Agora, vale o mesmo para a caridade, a fraternidade, a solidariedade, o amor ao próximo, o espírito de pacificação. Porque ninguém pode dizer assim, estufando o peito, eu tenho uma imensa compreensão da justiça divina para os corações humanos, porque tudo que já foi escrito sobre a justiça divina para o coração dos homens eu já li. Eu tenho uma imensa compreensão da caridade, porque tudo que foi escrito sobre caridade até hoje eu li, isso aí de memória. Qual é o indivíduo que vai desencarnar e a consciência vai lhe perguntar, fulano de tal, quantas perguntas de O Livro dos Espíritos de memória você sabe? Quantos capítulos da Bíblia e versículos? Quantos trechos do Alcorão, se o indivíduo for islamista? Quantos trechos do Bhagavad Gita ou de outras obras morais, sagradas ou não? Quantas você sabe de memória? Vai perguntar o seguinte, de tudo que você sabia, qual foi o uso que você fez? Minhas irmãs e meus irmãos, há alguns anos eu tenho me feito essa pergunta. Quanto do que eu sei é o que eu sou? É uma reflexão importante, porque às vezes o que nós sabemos está no campo, para reproduzir Aristóteles, homenageando, do domínio teórico, ou da arte, uma técnica. O indivíduo usa uma técnica para falar sem ter muito afeto por aquilo. Há inclusive uma curiosidade linguística sobre isso, porque os estudiosos, salvo engano da minha memória, usando a etimologia, dizem, há uma diferença entre memorizar e decorar, porque decorar vem do latim decors, do coração. Existe uma relação intrínseca de afeto entre aquilo que o indivíduo domina, de memória, e ele próprio. Então ele não guarda apenas como um mero artifício técnico para usar para os outros, é usar para si, porque ele ama aquilo que ele guardou no coração. Retornando para o que estávamos dizendo lá no Livro dos Espíritos, notemos que, realizando esta comparação e percebendo que a aprendizagem iguala os pesquisadores da lei, os homens de bem, na possibilidade de aprenderem a lei, não em nível de consciência num primeiro momento. Percebamos porque depois, no quesito 621, Kardec diz, onde está escrita a lei de Deus? E os imortais dão um grande legado à educação no mundo, na consciência. Kardec, muito hábil, percussiente, no item A, pergunta qual a necessidade, então, da revelação da lei. O homem é esquecer e desprezar. Foi importante que ela fosse depois lhe revelada. E aí, nós lembramos que no francês, na língua portuguesa, consciência carrega em si dois sentidos, pelo menos. O sentido de existência própria, de existência do ambiente em que nós estamos, que cientistas como o neurocientista e neurologista português Antônio Damasio chama de consciência neurofisiológica. Mas também a capacidade de discernir o certo do errado, que ele chama de consciência moral. Mas ele afirma, é impossível desenvolver consciência moral sem consciência neurofisiológica.
Porque quando nós começamos a realizar um esforço de melhoria, nós precisamos observar as nossas reações. Quantas vezes nós temos imenso apego afetivo a um determinado conceito virtuoso do Evangelho, mas na hora de praticar, temos uma intranquilidade emocional que nós não percebemos. Um dia eu disse isso a uma pessoa. A mulher estava entrando no centro espírita, estava num grupo de estudos e disse: de todos os princípios espíritas, o que mais me emociona é o da caridade. E ela achava que caridade ainda era dar coisa. Mas eu não consigo praticar. E mencionou lá uma circunstância, alguém a abordou na rua, ela teve uma reação, afastou a pessoa. E eu lhe perguntei: e a senhora sentiu o que nessa hora? Ela olhou para mim e disse: uai, eu tinha de saber? Falei: se a senhora não souber qual é o empecilho, como a senhora corrige? Controlar não é sufocar um defeito, é conhecê-lo e monitorá-lo. O processo de evolução, portanto, se dá quando nós vamos atualizando esses princípios e acessando a lei dentro da nossa consciência, percebendo o funcionamento dela. Às vezes, para isso, nós precisaremos do intercâmbio uns com os outros. Precisaremos sempre da leitura do Evangelho, nós que somos espíritas, da reflexão sobre esses princípios. Precisaremos das opiniões dos outros, precisaremos da prática. E lembremos que tudo isso só funcionará adequadamente se nós nos enxergarmos tal qual nós somos, espíritos imortais. Porque percebendo-nos como espíritos imortais, nós temos condições de suportar o peso dos desafios com outros horizontes de existência. Porque a vida começa antes do berço e continua depois do túmulo. E o indivíduo vai continuar reencarnações afora, a atualizar a lei e se tornar cada vez mais pleno. Lembremos dos grandes indivíduos da história da humanidade, que conseguiram manter a sua integridade, apesar de toda espécie de ameaça. Nós vamos citar o maior deles na reflexão final desta noite, num dos momentos mais intrigantes do Evangelho. Tratava-se de um julgamento. O réu seria condenado à morte. A sua condição de fugir à condenação era praticamente nula. E, no entanto, naquele julgamento sui generis, a única pessoa tranquila era o réu, Jesus. Porque a multidão se agitava discutindo se ele era um profeta ou um impostor, se era honesto ou desonesto. Os romanos não entendiam, até por distância cultural, que fenômeno ele era. Os homens do Sinédrio o odiavam por causa da sua integridade, eles que eram tão hipócritas e interesseiros. Pilatos volta-se para dentro do palácio, olha para aquele homem e lhe pergunta: és tu o rei dos judeus? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus combateriam a meu favor, e eu não teria caído nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Pilatos muda a pergunta, mas mantém a preocupação. És tu, pois, rei? Sim, tu o dizes. Não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. O problema é que quando Pilatos fala sobre majestade e Jesus fala sobre majestade, não estão falando da mesma coisa. Enquanto um está preocupado com o poder transitório, Jesus está falando de integridade. Porque se o reino de Deus não vem com aparências exteriores, ele era dono de si mesmo. Isso lhe permitia não sacrificar os seus valores ao interesse baixo de ninguém. Por isso, lembremos da parábola de uma linha que ele nos oferta para a conquista dessa plenitude interna, quando ele diz, e com isso verdadeiramente finalizamos a nossa conversa de hoje: o reino de Deus é como um tesouro que um homem encontrou num campo e o escondeu. E jubiloso para o seu usufruto voltou, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele campo. Se o tesouro é o reino de Deus,
o campo só pode ser a consciência. Do que uma pessoa abre mão para conquistar a consciência plena? Vaidade, orgulho, inveja, medo, raiva, todos os caracteres transitórios que caracterizam, desculpa a redundância, a nossa personalidade e não ser essencial que somos. Para isso Jesus nos deu o exercício do amor a Deus, pelo amor ao próximo, como a si mesmo, para que nós equacionando pela tríade amorosa as nossas dificuldades, nos encontremos com Deus finalmente na intimidade da nossa consciência, onde Ele já está e nós não percebemos. Para conquistarmos isso, por fim, peçamos a Jesus, educador manso e humilde de coração, para que Ele seja o calor maior das nossas aspirações todo dia e a imperecível luz de nossa consciência. Muita paz.